Começa agora, na lata. Esporte no rádio, sem meias palavras. Apresentação: Moreno Carvalho e Diego Figueira. Aqui, na Metropolitana. Boa noite, ouvintes da Metropolitana FM 93.3, ouvintes da Rede Litoral, assistência da TV Metropolitana e a quem nos acompanha no Facebook ou no YouTube. Somos o Na Lata Esporte no Rádio Sem Meias Palavras, um oferecimento de Ponto Multimídia. Cuide do seu negócio e deixe a comunicação com a gente. Sou o jornalista Diego Figueira, ao meu lado está o jornalista Moreno Carvalho. Boa noite, Moreno. Boa noite, Diego. Mais de 400 crianças atendidas, 600 horas de tênis, 400 cestas básicas doadas, 5.200 horas de atividades feitas até o mês de abril deste ano. A edição 47 do Na Lata recebe Matheus Trisca, idealizador do projeto Primeiro Saque. Boa noite, Matheus. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Nossa, o Diego cansou de falar tantas e tantas benfeitorias do Primeiro Saque, né, Matheus? Eu te acompanho desde 2015, tu me comentaste que foi aquele primeiro ano, né? Sim. Já completou 7 agora em abril. Exatamente. Então, te apresento para o pessoal da Metropolitana, como é que começou o projeto, o Matheus. O Matheus é daqui, veio de fora, conta tudo pra gente. Sim, bom, eu sou nascido aqui em Canoas, né, vivi minha vida inteira aqui, e sempre fui muito apaixonado por tênis, né, que é o esporte principal, né, a gente pode dizer, o esporte pelo qual iniciou o projeto. Então eu trabalhei muito tempo como treinador de tênis na Associação Leopoldina Juvenil em Porto Alegre, né, antes disso também joguei muito tênis, né, competi um pouco, almejei ser profissional, mas não cheguei lá. Bateu na trave. Me trouxe várias... Na fita. Exatamente. Lete. Foi lete. Mas enfim, me trouxe vários aprendizados, né, e isso eu levei para a vida. E em 2014... eu saí de Porto Alegre, vim para cá, para Canoas, para fazer, junto com o meu sócio, né, ex-sócio Roger Santos, a TS Tênis, que é a escola de tênis ali no Canoas Tênis Clube. Perfeito. E concomitante à minha carreira como treinador, né, de alto rendimento, eu sempre gostei muito de voluntariar em projetos sociais, né, envolvidos com tênis. O Imberendon, lá em Porto Alegre, eu fiquei bastante tempo envolvido. E quando iniciou aqui o projeto, a TS Tênis, eu tinha a vontade de fazer algo, né, algum projeto social também aqui em Canoas. E aí, então, aconteceu, né, de 2014 mesmo, assim, logo depois que a gente iniciou a TS, veio uma inquietação, assim, existia uma inquietação dentro de mim, já estava indo muito bem a escola de tênis, mas eu queria algo a mais, assim, mesmo de realização pessoal. Aí, então, surgiu a possibilidade de eu participar de um programa dos Estados Unidos, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, chamado Sport for Community. E isso foi em 2014, outubro de 2014, eu fui um dos selecionados, né? Eu e mais 15 jovens do Brasil fomos para lá. Eu passei 40 dias aproximadamente lá, conhecendo várias ONGs, né, envolvidas com esporte, né? Passei 3 semanas numa ONG chamado Legacy, na Filadélfia, que também é envolvida com tênis. E a partir dali eu peguei alguns conhecimentos, também a gente recebeu, né, um pequeno recurso para iniciar o projeto. Então o projeto iniciou em 2015, né, o projeto Primeiro Saque. A gente iniciou lá onde tu foste, né, nos conhecer, no bairro Niterói, ali no campo do Iraí. Inicialmente o esporte era só tênis, né, e também te oferecia oficinas de yoga e de artes, além do lanche, né, para criançada. E desde então as coisas foram indo, né, foram progredindo aos poucos, até a gente chegar no ponto que nós estamos agora, né, dentro do Canoas Tênis Clube, né, oferecendo mais esportes e outras atividades também. Mas o tênis, apesar dele ter crescido muito nos últimos anos, décadas a gente pode falar, porque Gustavo Kirten, que é 97, aquela primeira aparição em Roland Garros com título, né? Ele ainda não dá para se dizer que é um esporte popular. Não é difícil ele chegar nas camadas, né, mais distantes da sociedade. Como é que iniciou o teu interesse pelo tênis?
tentou jogar bola, não rolou, como a maioria? ou tu olhou o tênis, alguém te inspirou? Como é que foi? Eu posso dizer que eu sou um privilegiado, assim, né? Eu tive a oportunidade de experimentar vários esportes quando criança, né? Graças à minha família, meus pais. Então, sim, minha paixão era o futebol, né? Tinha um campinho, ainda só da geração que tinha um campinho, né, na esquina de casa e jogava, né, a bola com os vizinhos ali. Também fiz um tempo de vela, gostava de vários esportes, sempre gostei de estar praticando. Até que eu comecei a praticar o tênis também, né, como uma coisa mais de lazer, enfim. E daí veio o fenômeno Guga, né? E daí o Guga virou minha grande referência do esporte, assim, meu grande ídolo. Aí eu comecei a me dedicar um pouco mais, treinar mais. Treinava na Sojipa, em Porto Alegre, né? Mas assim, o meu primeiro contato com tênis foi algo bem ocasional, assim. Meus pais alugaram uma casa na praia e nessa casa tinha uma canchinha de vôlei. Nós pegamos a raquete, né? Eu, meus primos, assim, a família pegou a raquete de frescobol e começamos a jogar um tênisinho ali adaptado, né? Então foi isso que, né, me chamou a atenção, né? Graças a essa pequena oportunidade me despertou interesse pelo tênis, né? E eu comecei a jogar com mais frequência. Então eu pensei isso, né? Que seria muito interessante que mais crianças, né, e mais pessoas pudessem ter acesso ao esporte, né? Que infelizmente a gente sabe que esse é um grande problema, né? Tem pouquíssimas quadras públicas aqui, não só digo na nossa região, mas no Brasil como um todo, né, de tênis. Então, oferecer essa oportunidade é algo que, né, me despertava muito interesse e que gerava para mim uma grande motivação também, né? E às vezes tem a quadra, né, Diego, mas não tem o equipamento, né? Sim. E o que a criança vai, como é que ela vai praticar, né? Exatamente. Acaba virando uma cancha de futebol improvisada, né? Porque sem a raquete, sem as bolinhas, sem alguém que instrua, né? Um esporte que acaba sendo, né, muito técnico, né, com muitas nuances, assim, então é importante ter uma certa orientação, claro, né, tu jogar e pegar a raquete, bolinha, e já sair brincando já é legal, né, assim, mas para tu ter um desenvolvimento, jogo, né? Exatamente. Para poder sair um jogo, porque a bola tem que ir de um lado para o outro, né? Exatamente. Sacar primeiro, né? Tem que... Não parece, né? Mas faz 25 anos do surgimento do Guga, né? Estava te ouvindo falar que foi o teu ídolo, né? Foi quem te despertou esse gosto pelo tênis, né? E fui fazer 25 anos, não parece que faz tanto tempo, né? Eu queria te perguntar, e depois dele também não veio mais ninguém, né? Temos o pessoal das duplas, que faz bastante sucesso, agora, mas no individual não. Né? Sim. Mas, né, a ponto de chegar e vencer Grand Slam, né? Faz muita falta para quem está na tua posição agora, né? De treinador, de instrutor, de técnico aí para a gurizada. Faz muita falta ter um ídolo desses para a gurizada tem quem se espelhar e até para popularizar mais o esporte e fazer com que haja mais incentivo por parte das administrações públicas? Com certeza, né? Acho que faz falta muito ter uma referência, né? E o Guga era uma referência, além de tudo, ser um grande campeão, né? Com muitas vitórias, 3 Roland Garros, né? Que isso é algo impensável para um brasileiro, né? Tu via que estava ali um cara que era como tu. Exatamente. Que era um cara que era igual a todo mundo, né? Não era um sujeito que saído de berço de ouro nem nada, né? Era um cara comum e um sujeito sensacional, né? Humilde. Né? É verdade. E ele é um grande exemplo positivo, né? Como para tudo, não só para o tênis, mas para a vida, né? Tanto que até hoje, depois de muitos anos aposentado, ele tem, né, uma grande, né, popularidade ainda nas pessoas, né? Muito querido onde vai, né? É convidado a esses lances todos, ele está lá. Mas faz falta, assim. Agora a gente está com um bom momento no tênis feminino, né? O ano passado a gente ganhou a medalha de bronze ali com a Laura Pigossi e a Luísa Stefani, né? Agora, recentemente, né, a Bia Haddad Maia também está indo muito bem, né? Na WTA, tá top 25, tanto simples quanto dupla, que é algo bem impensável, mas claro, não tem resultados tão expressivos quanto o Guga, né? Então, realmente
para alavancar o esporte é necessário, né, um jogador do nível como ele, e ainda mais no Brasil, que a gente sabe que o futebol ele acaba englobando tudo, assim, né? As atenções ficam muito voltadas para o futebol, então ter uma referência como ele foi é de suma importância, né? E os teus baixinhos lá, eles, mesmo não tendo convivido com essa história do Guga presencialmente, mas certamente eles também buscam inspiração nele, né? Ah, com certeza, assim, a gente teve uma grande alegria, inclusive, em 2016, nós fizemos uma parceria com o curso de Gestão, Inovação e Liderança da Unicinos, e nós levamos 15 crianças do nosso projeto para participar da Copa Guga, lá em Florianópolis, né? Eles participaram, claro, como brincadeira, e assistiram alguns jogos e, inclusive, conheceram o Guga, né? Então, eles já têm uma certa familiaridade com a história, né? A gente tenta sempre manter, né, eles informados do que foi o Guga, quem é, né? Da grandeza da conquista. Exatamente. Então, a gente, com o esporte, não só o tênis, mas como todos os outros esportes, a gente almeja que eles se divirtam e que eles se desenvolvam, né, como seres humanos integrais, mas a gente tenta deixar essas referências bem ativas, né? Sim, sem ter uma cobrança, assim, vocês têm que ser igual de cara. Claro. É irreal e cruel, né? Exatamente. Mas, né? como um exemplo, né? Uhum. Vejam só, com dedicação, né? Com empenho, um pouquinho de sorte. Com certeza. Né? Com determinação, com te concentrar, dá para ir um pouquinho longe, né? Com certeza, e eu acho que o tênis, né, nós temos uma sorte de ter atletas com muito bons exemplos, né? Agora tem, né, os Big Three, né, que é o Nadal, o Federer, o Djokovic, que são, né, espetaculares. A gente também teve a felicidade de receber 2 vezes o Thomas Koch, né, que é uma lenda, né, do tênis gaúcho e brasileiro. Que participou também com a gente, conversou com as crianças, fez jogos beneficentes. Prática também, né, de ter escola de tênis e de saber lidar com a... Sim, um super ser humano, assim, sim, né? Ele tem esse tato, né? Então, a gente busca manter essa chama, assim, né, da história do tênis, dos ídolos do tênis bem ativa, para que eles entendam, né, o que eles estão praticando. E até para ver também, né, Matheus, que assim, ver o que a prática do esporte pode fazer com uma pessoa. Né? Tu vê um senhor e ele está inteiraço, né? Super, né? Façam esporte e envelheçam bem. É isso aí. Eu acho que o tênis tem essa característica, eu falo sempre que é um esporte super democrático, né? Que joga desde a criança até o senhor de idade, né? O pessoal pode jogar uma duplinha aí até 80, 90 anos tranquilamente. Então é um esporte que é para a vida toda, te abre muitas portas, ele te possibilita a socialização com pessoas diferentes, sim, né? Sim. Então, isso é o principal para mim, né? O resto vem de lucro, né? E uma coisa que é legal num projeto assim, que o tênis, como todo esporte individual, né? Ele tem um custo que fica um pouquinho mais caro, né? Porque todo o material depende da pessoa. A pessoa tem que ter o tênis, tem que ter o fardamento, tem que ter a raquete, né? Mas não, o projeto tem o material lá para as pessoas. Né? Isso. Ele só tem que chegar com uma roupa adequada e um tênis, né? É isso aí. E por outro lado, tem o que favorece, que eu acho que, como tu falaste, torna um esporte bastante democrático, é que só depende de ti. Né? É isso aí. Chega lá pronto, é só jogar. Assim, ele é super democrático e tu acaba tendo que enxergar muito, né, as tuas questões ali, porque tu não tem um companheiro para botar culpa, tu tá sempre ali, tu vai ver as tuas... tá no olho do furacão. Tu vai, e até para trabalhar isso aí para a vida, né, a pessoa reconhecer as suas limitações, né, tipo... eu não sei sacar direito, mas na troca de bola eu me defendo. Exatamente. Ou vice-versa, enfim, ou eu sou bom no fundo de quadra, na rede eu não sou tão bom. E aí vai trabalhar isso, vai pedir uma orientação, né? Isso, se diz que o tênis é como um jogo de xadrez, só que correndo, né? Você tem que estar sempre correndo, pensando e já tentando enxergar lá na frente. Tentando antecipar o que o outro pode fazer, né? Quando na recepção dele. Onde é que o cara vai? Tudo bem, eu vou botar ali, eu quero botar ali. Se eu conseguir
Onde é que vão devolver a bola para mim? Onde é que podem devolver? Né? Agora, isso aí. Uma dúvida que eu tenho, tu já contou para nós como surgiu o projeto, era uma ideia tua já de levar para o lado social, tivesse uma experiência nos Estados Unidos. Mas como é que foi feita a primeira seleção dos pequenos que iam lá treinar contigo? Como é que tu convenceu os pais? Traz teu guri aí para jogar tênis. Bom, primeiro a gente entrou em contato com a Secretaria de Educação aqui de Canoas, né, na época, e eles nos indicaram o quadrante de Niterói por ser carente em projetos sociais, né? Então a gente foi até lá e nos colocaram em contato com o pessoal da Escola Santos Dumont. E daí eu lembro que eu entrei na sala de aula com uma raquete na mão, né? E daí esse louco tá fazendo exatamente. Muitos não sabiam o que era, né? Uma raquete, né? Eu explicava, né? Falava um pouco do Guga, às vezes daí já despertava, o Guga eu sei quem é. E ali foi despertando interesse, né? Mas assim, admito que na época tinha também oficina de artes, né, e desenho, o que mais até despertou o interesse deles foi a oficina de artes. Eu assim, me lembro, que fazia concomitantemente. Isso, né? E daí, mas assim, aos pouquinhos foram entendendo o que era, né, foram se interessando, daí sempre a melhor propaganda é boca a boca, né, daí foram os primeiros, foram falando pros coleguinhas da escola e assim foi indo, né, às vezes passava, como era uma quadra pública, uma rua bem movimentada ali, passavam, olhavam, os pais paravam, se interessavam e assim foi indo, né. Que bacana. E é um esporte muito bacana, né. Eu invejo quem sabe jogar, sinceramente. Eu sou suspeito para falar. Que até o som da raquete batendo na bolinha é legal, né? É muito legal. É legal de jogar, é legal de assistir, né? Bem, né? Tu vê que tu desenvolve todas as partes do corpo, tudo, mente, tudo, né? Tem muitas nuances, né? No esporte que tu tem que ficar sempre atento, sempre concentrado. Né? Imagina a facerice da gurizada quando consegue, sei lá, dar um ace, fazer um lobby, uma coisa mais elaborada. Isso, é bem satisfatório e é um esporte que, como a maioria dos esportes, não tem fim, né? Enquanto tu tá treinando, tu tá evoluindo e sempre tem um passo a mais. E no início, tem uma questão interessante que no início ele é muito difícil para criança, principalmente ali os menorzinhos, 5, 6 anos, é bem difícil eles conseguirem até acertar na bola, passar da rede. Sim. E daqui a pouco eles têm essa experiência, tipo, eu treinei, e daqui a 1, 2, 3 meses eu já consigo acertar, já faço um joguinho com o meu amigo. Porque pra gente quem é adulto, assim, que tá imaginando, tu pega uma raquete, a raquete mas pega uma criança, a raquete é maior que o braço dela. Apesar de a gente ter as raquetes adaptadas mesmo assim, né? É uma coisa que... É bem além da capacidade, muitas vezes. Porque é um outro instrumento, né? As crianças estão acostumadas já com caneta, com lápis, com tesoura, mas aquilo ali, tu tem que controlar uma bola ainda, pensa. Não, um desafio bem grande, assim, né? Mas acho que quando eles conseguem superar esse desafio, já traz um aprendizado bem interessante também para isso, né? Eu me dedico, eu me esforço aqui e eu tenho resultado. Então, tu sabe que é assim que funciona para a vida também, né? E o interesse das gurias e dos guris é parelho, assim? Tem mais um, tem mais... sabe que é bem parelho, assim. Ambos acabam se divertindo. E, claro, a gente tenta fazer uma aula bem dinâmica, bem divertida, bem lúdica, com muitas brincadeiras. Então, esse é o nosso lema lá. Se é divertido, é sustentável. Então, a gente tenta manter eles sempre gostando, né? E ativos. Então, a gente vê que o interesse é igual tanto para meninos quanto para meninas. E tu tem uma gurizada que está já longeva no projeto, assim, que está há bastante tempo contigo? Sim, a gente tem alguns que ainda vêm desde a época de Niterói, né, com a gente. Desde 2015 já estão... Isso, que iniciaram com a gente, seguem, né? E tem alguns também que estão desde quando nós entramos ali no Tênis Clube, que foi em 2018, até agora, né, com a gente. Teve gente também. Que já concluiu o ensino médio e continua com vocês? Não, ainda não chegou? Os mais velhos agora têm ali 13, 14, ali, que iniciaram com 7, 6, 7. Te perguntar quais são as idades limites para começar e até onde... A gente recebe crianças a partir de 5 anos e até esse ano a gente atendia até os 12 anos, mas como foi acontecendo isso, né, as crianças foram crescendo, a gente viu... e ficando, né? A gente viu a necessidade de criar uma turma
já para adolescentes, né? Então a gente tem uma turma de 13 até 17, que a gente faz os esportes ainda, né? Que é o que chama eles, mas também faz outras atividades com foco no desenvolvimento pessoal, inserção no mercado de trabalho, né? Que legal. Mas eles seguem ali ativos e também praticando esporte que a gente, né, para nossa filosofia, assim, é super importante. E da gurizada do tênis, assim, especificamente, tem quantos, assim, do que estão desde o começo até agora? Desde o começo agora tem uns 5, 6 da turminha inicial ali que se deve mantém. ser muita satisfação, né, para vocês. É bem legal, né? Eles tenham querido continuar, né? Ter os filhos, né? E a gente tem um contato legal com as famílias, assim, né? Tem até alguns que, por relação da escola, não estão conseguindo vir tanto, mas eles acabam aparecendo, assim, para fazer uma visita, né? E já, né, o ano que vem, trocam o turno lá na escola, conseguem se retornar, já estão programados para voltar. Vínculo, né? Tem o vínculo, a gente acaba dando uma assistência também com cestas básicas para as famílias, quem precisa, né? Então a gente acaba tendo esse contato, assim, e conhece desde muito tempo, né? Então ajuda o desenvolvimento do trabalho. Como é que foi essa saída do Niterói para ir para um lugar com mais estrutura como tênis? E como também tu fez para manter, né? Quem estava lá para ir trocar de lugar, enfim, não tão perto da casa deles. Sim. Bom, isso foi super importante para nós, né? Ter uma sede é algo muito importante para nós, porque a gente sentia muito essa necessidade enquanto estava lá em Niterói, né? Eu usava uma quadra pública que estava sucateada, né? Não tinha tanta manutenção, não era o ideal, né, para o esporte também. A própria sede que nós usávamos também não era ideal. Então a gente sempre teve esse sonho de ter uma sede. Em 2018, né, surgiu essa oportunidade de nós revitalizarmos uma área, que é uma área verde ali dentro do Canoas Tênis Clube, muito boa. Né, então a gente fez um mutirão com amigos, com pessoas entusiastas, né, da causa, e a gente conseguiu fazer esse processo, né, e o início, né, essa transição de Niterói para o centro, né, para o tênis clube, foi bem desafiadora, porque é uma certa distância, né, que é grande, tanto que as crianças lá de Niterói, quando vinham para o centro, elas falavam, vou para Canoas, né. Sim, para eles isso é muito comum, muito comum. É bem comum, né? Então a gente conseguiu no primeiro momento o transporte para trazer eles de lá para cá, ficamos por um tempo, né? E depois a gente conseguiu, através de parceria com a prefeitura, também passagem, né? Para eles virem de lá para cá. Hoje em dia também a gente oferece alguma ajuda de custo, né? Para as famílias que necessitam vir, né, com mais distância, para que eles mantenham vindo, né? A gente sabe que às vezes a distância é um desafio. Aí, Diego, não sei se a gente vai conseguir mostrar na câmera, da 2015. Ah, que legal. Não sei se tem uma câmera lá, né? Muito legal. Esses primeiros meses mesmo, né? Desse pessoal, tem alguém que continua ainda? Deixa eu ver. Não, desse pessoal não. Esse é bem a primeira. Ali, né? Não, ali. Praticando tênis. Com certeza. Muito legal. Que legal. Foto. Mas muito legal. Foto, vamos dar o crédito. Vamos lá. Paulo Pires. Legal. Nosso colega que esteve comigo aquela vez lá. Uma matéria muito importante para nós. Cara, foi muito legal de fazer essa aí mesmo. Sim. Muito diferente, né? Sim. A gente está acostumado no futebol ali, né? Aquela rotina, né? Que a gente gosta, mas é uma rotina. Sim. Aí chega e vê o tênis popularizado, assim. Olha o título do repórter da época, que eu não me lembro o nome dele. Uma sacada legal para popularizar o tênis. Legal. E foi bem isso, né? Que não se ouvia falar. E, sinceramente, a única referência que eu tenho de tênis na região, Diego, e aí me perdoe a ignorância caso eu tenha esquecido alguém, é o Matheus. E esse projeto, Primeiro Saque. Né? E é legal ver algo que perdure, né? Não é aquela coisa assim de empolgação, né? Surgiu a primeira dificuldade, pã. Sim. Legal ver que tu foi atrás, né? Porque também só ficar dando aula lá não dá, né? A gente sabe que tem que agir nos bastidores para tornar isso agora possível, o projeto tem apoio governamental, né? Sim, essa chancela.
A gente já está no 3º ano, né, de Lei de Incentivo ao Esporte, né, utilizando os recursos do 3º ano de captação, e isso tem nos ajudado muito, assim, né, a gente tem bons patrocinadores agora, esse último ano a gente conseguiu... quiser citar aí... legal, então... Se tu lembrar de todos, pode falar. Sim, nós temos a Timac Agro, né, a Maxi Forja, a STE, o BRDE, a Fundação Maurício Sirotsky, a Dr. Clean e a Bebidas Fruc, são os nossos principais. Então a gente está bem contente, tem alguns que já são recorrentes, né, que já estão com a gente há mais de um ano, e para nós isso é super importante, né, para a gente conseguir manter, né, esse ano a gente conseguiu, além de manter, né, expandir o número de crianças atendidas e também a gente conseguiu expandir o número de dias, né, até o ano passado nós estávamos com um projeto social 3 dias na semana, agora nós já conseguimos passar para 4, e já aumentar os esportes, né, era um sonho da gurizada lá, era participar da aula de natação, que é um showdown no momento, e eles estão conseguindo participar esse ano, então a gente fica bem contente. Bacana. De poder proporcionar. E fica o recado, né, aí para o pessoal que quiser e puder ajudar, quer ser um patrocinador do projeto, depois a gente vai colocar ali nas redes sociais o contato do Matheus, aí é só procurar e... Com botar certeza. O primeiro saque ali vai encontrar, porque felizmente é bem divulgado, né, Matheus? E o homem é faca na bota. Ele manda, Diego, o relatório todo mês, está no WhatsApp ali, eu sou um dos que recebo ali. A gente tem um grupinho. Certinho ali, ó, na ponta do lápis. Está recebendo, tem que prestar conta. Com certeza, isso que a gente vê que é bem importante. Isso é muito legal. Cara. Vou dar os créditos aí do relatório, né, informativo que nós chamamos para Michele Jubim, que é minha sócia, ela que faz tudo nessa parte também de marketing, de divulgação. É muito bem divulgado. A gente faz força para isso. Vamos lá. Encher a caixinha um pouquinho, Diego? Vamos lá. Começa? Sim, começa com a dica do movimento Guardião da Vida, para quem gosta de ficar no celular. Quando o aparelho estiver conectado na tomada, está recebendo energia elétrica, aquecendo a bateria. Isso traz risco de explosão do equipamento, é sério. Pode ser perigoso ficar mexendo no celular quando ele estiver carregando. Deitou, colocou o celular para carregar, deixa ele ali paradinho. Deixa ele ali, rapidinho, ele vai estar carregado, né? Espera terminar o carregamento, pode usar de novo. A segurança de todo mundo ao redor fica maior. Então, passe essa mensagem adiante, de guardião para guardião. Informação pode salvar vidas. Mais dicas como essa em www.guardiaodavida.com.br. Encaminhe a sua aposentadoria com eficiência e segurança. Conte com advogados especializados. Consulte o Centro Previdenciário. Telefone 3939-7847, WhatsApp 98978-9999. Fica ali na Domingos Martins, 261, sala 01, quase esquina com a 15 de janeiro. Problemas em receber auxílio-doença e direito a receber pensão por morte e reconhecimento de união estável? Fale com o Centro Previdenciário, que fica ali na Domingos Martins. Ligue agora, 98978-9999. As Óticas Diniz fazem 30 anos com a promoção do milhão. R$1 milhão em prêmios. Um salário de R$30 mil durante um ano. Pensou isso aí? R$30 mil de salário? Tá bom, né? Mais 30 prêmios de R$10 mil. E prêmios instantâneos todos os dias. Basta se cadastrar no site www.promoçãodomilhãodiniz.com.br. Basta se cadastrar quem gastar a partir de R$199 em compras na Diniz. Aí sim, aí o cliente ele ganha um voucher para concorrer a R$1 milhão em prêmios. Nesses sorteios são diários. Que maravilha, hein? Vai lá ajeitar a vista e ainda sai com prêmio. Só na Diniz, hein? Só na Diniz. E agora o recado é da Lotérica Tamoio. Nós estávamos falando de bairro Niterói, né? Que quem mora em Niterói diz voa Canoas quando vai ao centro. Lotérica Tamoio, além dos serviços financeiros, jogos e bolões, oferece serviço diferenciado em empréstimo consignado da Caixa, para quem recebe auxílio de qualquer banco. Não, para quem recebe benefício de qualquer banco. É rápido e fácil, possui as taxas abaixo da concorrência. Confira sem compromisso
em nosso banco de negócios. Isso é para você, servidor de prefeituras, aposentado, pensionista do INSS, inclusive para o benefício assistencial LOAS, inédito. Aproveite agora mesmo esta oportunidade. A Lotérica Tamoio fica desde 2011 na rua Tamoio 1725, bairro Niterói, na mesma quadra da Uniriter. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 99990-0102. E não precisa nem via Canoas, né? Isso é o melhor de tudo. Pode ficar Fica lá em Niterói mesmo, né? Não precisa vir tão longe. Mas caso venha a Canoas, quer dizer, caso venha ao centro, exato. O que faz? Dá para aproveitar as ofertas franguinho, da né? semana. Frangos né? Franguinho. Coxa, R$ 9,00 o quilo. Coxinha da asa, R$ 10,50. Sobrecoxa, R$ 13,50. Se quiser reservar, beleza, bate o fio ali no 991-980-363. Essas ofertas valem só até sexta-feira, ou enquanto durarem os estoques. Doutor Barcelos, 1610, no centro de Canoas. Olha aí, frangos, tchê. Chegou aquele momento que muitos esperam, né? O pessoal que está em casa aí sofrendo por amor, a pessoa que você ama não está te correspondendo, o casamento não vai bem, acontece com todo mundo. Tem dúvidas sobre seu parceiro ou parceira? Opa, pare de sofrer. Procure quem realmente entende. É a Casa Espiritual Além da Magia. Há mais de 20 anos atendendo no centro de Canoas. Eles são especialistas em união de casal, fazem e desfazem todos os tipos de trabalhos. Cuide da sua vida amorosa, financeira, saúde. Casa Espiritual Além da Magia, eles podem te ajudar. Ligue agora e marque uma consulta com cartas, búzios ou tarô. Ou chama no WhatsApp 98501-0950, repetindo 98501-0950. É isso aí, pessoal. Vamos continuando o bate-papo aqui com o Matheus. Conta um pouquinho mais para a gente sobre essa experiência nos Estados Unidos, Matheus. Falou que fosse selecionado foram 15 selecionados, isso? Para participar de um programa lá para... como para o ouvinte entender, uma capacitação. Isso, era um processo de mentoria, né? Então, em 2014, né, teve a Copa do Mundo, em 2016 teve as Olimpíadas aqui no Brasil, então o Brasil estava bem no centro, né, da atenção em relação aos esportes. E então eles fizeram um processo de seleção com jovens que trabalhavam, né, com esportes e com crianças, né, em situação de vulnerabilidade. E eu apliquei, né, para participar desse projeto e fui um dos selecionados. Daí, junto comigo foram outros jovens que trabalhavam, né, em ONGs assim super conceituadas, como a da Magic Paula, o próprio Guga, né, o do Bernardinho. Então, além de a gente conhecer as ONGs super legais lá, eu conheci, além da Filadélfia, algumas em Washington, em Nova York. Eu fui no Harley Tennis Center, que é onde surgiu um dos grandes tenistas americanos, que é o James Blake. Então foi super legal, né? Isso eu também tive a oportunidade de conviver, né, e trocar experiências com profissionais de outras ONGs super conceituadas, né, já com uma caminhada bem consolidada, e que trouxe muita bagagem, assim, junto, né? Até hoje a gente tem contato, né? Troca algumas informações, faz projetos juntos, inclusive. Então foi, assim, para mim, super importante nesse momento ali, né? De início do projeto e trouxe muitos frutos bem positivos para nós. Que bacana. Foi super legal, foi uma experiência, assim, incrível, né? Conhecer... Tu viajou lá dentro, então? Na Filadélfia, Nova York. O início como era um projeto, né, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né, do setor de esportes. A gente iniciou por Washington, né, e dali cada mentorado foi para uma cidade. Então eu fui para Filadélfia, teve gente que foi para Nova York, teve gente que foi lá para San Diego. Tudo em esportes a ver, né, em ONGs que trabalhavam com esportes a ver com o que cada um trabalhava aqui no Brasil. Então foi super interessante. No final a gente retornou e cada um teve uma troca de experiências, assim, foi uma experiência realmente incrível, né, e conhecer lá eles têm muito essa cultura da doação, né, então as ONGs funcionam com um grande aporte da população, né, diferente aqui no Brasil, né, que se isso não fossem as leis de incentivo seria muito difícil conseguir manter os projetos. Lá eles têm, né,
Eles falavam que eles tinham um evento, né, anual, que só nesse evento era em torno de $800 mil que eles captavam numa noite, né? Imagina, impensável. Pro ano inteiro. Pro ano inteiro ainda sobrava. Então eles lá, a ONG onde eu estava, eles tinham 16 quadras de tênis, 8 cobertas, 8 descobertas, né? Era uma estrutura realmente de primeiro mundo, né? Mas serve de inspiração, né? Algo que tu vê que... Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a gente consegue também replicar isso aqui, né? Porque aí tu consegue, né, fazer com que funcione o ano inteiro, sob qualquer tempo. Com certeza. Não depende de, tá chovendo, não vai para quadra, porque não dá, ninguém joga tênis na chuva. Exatamente. Exatamente. Não, eles conseguem ter uma estrutura, né, super adequada para o esporte. Muitas vezes, né, a gente percebe, assim, que se conta, não, vamos fazer um projeto, se conta muito assim, com a boa vontade de alguém. Aparece lá o Matheus, um abnegado, que vai fazer, vai virar, vai mexer e vai conseguir. Sim, mas ele precisa de uma estrutura. Com certeza. Né? Precisa de quadras, precisa de material, precisa botar uma rede no meio da quadra, caso, né, essas pessoas não tenham percebido, precisa de bolinhas, precisa de raquetes, isso, né? Precisa, às vezes, de cal, né, né, para delimitar a quadra, e aí não se dão conta de que mas e se tu pegar 2 semanas de chuva sem parar, o pessoal vai ficar parado? Vai. Sim. E não se dão conta, né, de que isso é importante, pode... Né? A gente tem muito a agradecer, tu estava pensando, né, que dentro do Canoas Tênis Clube nós temos boas parcerias, exatamente, né, agora que isso nos possibilita, né, tem a quadra de futebol que é coberta, a própria piscina, né, também, as quadras de tênis hoje em dia também que não precisa ser uma quadra de tênis especificamente, né, claro. Se for, melhor, sim. Mas se tiver um espaço que tu consiga colocar a gurizada para se movimentar, né, para fazer alguns, não vai fazer um jogo, não vai bater bola, mas faz alguns exercícios, né, que possam ser feitos e que tenham que ser feitos também, né, para eles poderem desempenhar na hora de estar na quadra, né? Com certeza, não, isso é de suma importância, né, tu ter possibilidade de ter uma continuidade no teu trabalho, porque assim, daqui a pouco tu fica muito limitado em relação a questões climáticas, de fato, tu acaba perdendo muito, né? Então a gente só reforçando o agradecimento ao pessoal, se o pessoal lá do Canoas Tênis Clube, os parceiros, assim, estiverem escutando a gente, aí a gente agradece muito essa parceria que nós temos, que nos possibilita manter a nossa atividade no ano inteiro e atendendo o gurizado com qualidade. E se eles não estão assistindo ao vivo, eles vão poder assistir no YouTube do Na Lata. Com certeza receberão o link. O programa. E por falar nisso, né, quem está assistindo ao vivo agora, a Michele Jubim mandou o recado aqui, Projeto Primeiro Saque. O Rodrigo de Oliveira, que também esteve aqui há 3 programas, né, Diego? Grande programa, sempre na audiência, um abraço para ele. Um abraço para o Tony, né, sempre na audiência. A Fátima conhece bem o Tony, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, conhece mais ou menos o Tony. Um abraço para a Lívia também, né, que por muito tempo esteve ocupando ali onde a Fátima está agora e também sempre dá uma olhadinha no programa. Nos livrou de algumas... já nos ajudou muito, já nos ajudou muito. E hoje quem ajuda é a Fátima, né? E também a Larissa, lá no bairro Niterói, que às vezes ela vem para Canoas, viu, Diego? Vem para Canoas. Vem. Ela é de Niterói, hoje ela mora no Mato Grande, mas ela é de Niterói. Então, a gente sabe que o pessoal lá é bem enraizado. Para a Sara, que está lá na Zona Norte de Porto Alegre, nos assistindo sempre também, um abraço para ela. E todos, né? Cláudio Saldanha, nosso amigão, que está com probleminha, né? Está com probleminha, né? Está com probleminha. Como diria aquele amigo, na sala de máquinas. Isso. Problema na casa das máquinas. Na casa das máquinas. Um abração, Cláudio, melhoras. E só um recadinho da Ponto Multimídia, né, Diego? O que ela oferece para a gente, a Ponto Multimídia, Diego? A Ponto Multimídia, basicamente, assim, ela tem um negócio. Hoje é importante que alguém cuide da comunicação. Então, o negócio tem que aparecer. Assim como o Matheus, no projeto dele, tem lá um pessoal que cuida, né? Já falou da Michele ali, né? O pessoal que cuida do marketing e tal. Só que muitas vezes as pessoas não têm tempo para isso, né? Sim. Então, aí contrata-se quem saiba fazer, e a Ponto Multimídia é aí que entra. Oferece serviço de assessoria em comunicação, gestão de mídias sociais e produção audiovisual.
é formada por jornalistas diplomados e está atento ao mercado e ao que ele exige para uma boa exposição midiática. Entre em contato pelo WhatsApp 51 993 06 90 68. Agora vem aquela trilha. Aqui, não vamos apertar muito, mas são umas perguntas mais diretas que a gente faz. E a gente queria que tu contasse pra gente, já que a gente estava falando em chuva agora há pouco, o Diego citou, né? Algum perrengue que tu já tenha passado, porque a gente sabe que hoje está mais tranquilo ali no canoense e tal, né? No tênis. Mas pode ser do início lá, né? Algum perrengue que tu tenha passado, ter tido que improvisar alguma coisa para conseguir dar tuas aulas. Eu acho que esse maior perrengue que nós passamos foi a construção da Caruna, que é onde hoje em dia acontece o projeto Primeiro Saque dentro do tênis clube, né? Que a gente teve que lidar com uma quantidade enorme de dejetos que tinham no espaço e fazer toda a reforma. A gente pintou as paredes, eu, a Michelle e vários outros amigos. Acho que quando eu falo em perrengue, essa é a primeira coisa que veio. A construção da Caruna, onde a gente recebe as crianças hoje, foi talvez o maior de todos. Deu um suador lá. Foram alguns meses de trabalho bem duro no verão. Uma partida de 5 sets com tie-break daqueles infinitos. Contra o Nadal. Foi assim. Sem errar uma bola, o Nadal. Errar uma bola e tu com uma raquete meio torta. Isso aí. Raquete empenada. Legal lembrar desses momentos, né? Porque depois dá mais gosto quando dá certo, né? Exatamente. Essa teria sido a maior dificuldade enfrentada por ti, mas quando falo em dificuldade é mais para manter o projeto vivo, né? Ou foi a pandemia? Não, eu acho que sim, a pandemia, acho que como, né, humanidade talvez tenha sido uma dificuldade enorme, para nós também foi, a gente teve que ficar 9 meses. A pandemia já é hora concurso, né? Fechada, assim, mas é que, né, acho que uma coisa bem específica foi sim essa construção da Caruna, né, onde é o nosso turno inverso hoje em dia, foi algo que foi bem marcante para nós, era um sonho muito, e de fato, né, se tornou algo muito importante para nós, para a gente conseguir desenvolver o trabalho que a gente sempre sonhou em ter, né, fortalecendo as inteligências múltiplas das crianças com outros esportes que hoje em dia nós oferecemos, né, como natação, futebol, vôlei, capoeira, o próprio tênis, né? Então isso foi um momento muito assim importante, foi uma dificuldade que nós tivemos no início, o início foi super complicado ali também para fazer a coisa acontecer. Então acho que essa talvez tenha sido a maior dificuldade, mas ao mesmo tempo também foi uma grande bênção por ter conseguido, né, passar por esse período e hoje em dia a gente conseguir ter um espaço mais adequado para fazer as atividades. Passados esses 9 meses de pandemia, né, em 2021 já começou a retomada, né, e hoje, eu estava falando antes ali, que está quase no nível que vocês já tinham atingido em 2019, antes de até março de 2020. Isso, né? Hoje, exatamente, tu tens, assim, quantas crianças vocês atendem? Bom, o que acontece? Nós lá no Tênis Clube, nós temos, além do projeto do Primeiro Saque, né, nós também temos a Caruna, que é um turno inverso escolar, que a gente atende crianças no turno inverso, que são pagantes, né, são matriculadas. Então, hoje em dia, a gente tem cerca de 45 crianças pagantes, mais as 70 do projeto Primeiro Saque, né? Isso divididas no turnos da manhã e da tarde, e são 4 grupos, né? Os 3 primeiros são entre crianças, são grupos para crianças, e o quarto grupo é um grupo para adolescentes. Então, a gente até pode dizer que superou, né, os números pré-pandemia, em função de que a gente conseguiu aumentar os atendimentos do projeto Primeiro Saque, né? Então, acho que isso é algo bem relevante para nós, a gente fica bem contente com esse fato. Eu ia te perguntar pessoalmente da tua maior realização até hoje, mas obviamente é o Primeiro Saque que está aí contigo até hoje, mas dentro do Primeiro Saque, assim, algo que não digo que tu não imaginava que fosse acontecer, mas que tenha te dado assim aquele sentimento de vitória, assim, ó, eu consegui fazer o que. A partir de que momento tu acha que chegou essa sensação para ti? Assim?
Pois é, acho que tiveram pequenos momentos, né? A própria ida para Florianópolis para conhecer o Guga, né? Foi algo bem relevante para nós. A construção da Caruna, né? Que abriga o projeto Primeiro Saque hoje. Mas eu acho que esse ano, assim, quando nós recebemos a notícia dos patrocinadores que nós recebemos esse ano, né? Foi algo bem marcante, assim, como projeto por ter passado, né, pela pandemia, que foi algo super complicado para nós. Então, a gente ter conseguido captar um recurso que foi, né, um recurso recorde para o projeto para esse ano e para conseguir também aumentar, realizar o sonho de já conseguir expandir o número de atendimentos, expandir o número de dias. Então, acho que esse foi o momento assim, mais gratificante até agora. Espero que venham outros, né? Mas até agora são foi... vitórias constantes. É isso aí. E além assim do dia a dia, né? O primeiro que você falou, dia a dia, tu vê aquele brilho no olhar das crianças, as crianças ali, às vezes eu gosto de parar ali, a gente tem um momento que é o tempo livre, né? Que as brincadeiras, ficar olhando eles brincando, se divertindo, se integrando, né? Se descobrindo, isso é uma satisfação diária, né? Que às vezes eu tento curtir também, né? Que é bem legal de ver. A gente falou antes, né, do fato de o tênis ser um esporte individual, né, e portanto ter um custo um pouco mais elevado do que alguns outros esportes, né? Por exemplo, o futebol, o basquete precisa de uma bola, né, e um lugar para jogar. O basquete um pouquinho mais, tem que ter as tabelas e tal. Mas o futebol tu faz trave em qualquer lugar. Sim. Qualquer coisa é uma trave. Também pode fazer isso num tênis. Se tu passar um barbante de um lugar para o outro, tem uma rede, né? Mas quando a gente fala de um projeto, assim, tu pretende ensinar aquele esporte para as crianças, né? Estabelecer tu já tem um método de ensino, isso requer um pouco mais de investimento. Tem que ter, não precisa ser a melhor raquete do mundo, obviamente, nem as melhores bolinhas, mas tem que ser um material com o qual as crianças possam jogar e que ele dure, né? Para não ter que também estar substituindo, que isso seria um custo também grande. Dá para fazer com que um dia no Brasil o tênis deixe de ser um esporte considerado de elite? Eu acredito que sim, eu pego o exemplo muito da Argentina, né? A Argentina é um país que a gente sabe que passa por uma grave crise econômica, né? Mas não para de formar novos jogadores, né? E lá se fala que lá é o único país do mundo que a classe média baixa joga tênis, porque tem muitas quadras públicas, né? E acaba que eles acabam tendo essa oportunidade de praticar. Então, eu acredito que seja possível, né, a partir de, né, construção de quadras públicas, de facilitação de inserção ao esporte, até mesmo nas escolas, né, que é possível, né, tu fazer, né, não precisa ser uma raquete bem específica, né, mas faz uma adaptação, né, então o primeiro contato tu consegue oferecer sim, e a partir daí, claro, né, uma coisa pode levando a outra, uma organização da confederação, das federações, vai daí fazendo a especialização dos jogadores, mas eu acredito que sim, o Brasil tem potencial, não só para o tênis, né, mas para todos os esportes, para ser uma potência em qualquer área, com certeza. E por que não é? Essa é a pergunta. No tênis, acho que especificamente isso, a falta de espaços públicos, né, e até mesmo não só públicos, hoje em dia, com, né, o aumento de, né, com construções de, né, prédios, enfim, muitas academias de tênis estão deixando de existir para serem construídos condomínios, né, e o tênis acabou ficando muito só para os clubes, né, clubes mais fechados, então... Ou naqueles condomínios bem caros. Exatamente. Então, sim. acho que se tu tem a oportunidade, né, tu tem, né, nos Estados Unidos, quando eu tive essa experiência lá, eu pude ver que tem muitas quadras públicas e de qualidade sendo utilizadas, né, a própria Argentina, né, tinha uma época, não sei se hoje ainda é assim, dizia que Buenos Aires tinha mais quadras públicas de tênis do que no Brasil inteiro, né. Então, uma coisa, esse seria o primeiro passo, né, ter espaços e ter oportunidade para as pessoas entrarem em contato com o esporte. E daí depois, sim, né, ter uma organização por parte de confederação, federação, né, centros de treinamento, né, oportunidade de torneios, né, e trocas entre os jogadores para que eles possam se desenvolver. E sempre ligando isso à educação, né, Matheus? Acho que é um projeto que não tem como dissociar de educação, né? Com certeza. Até porque vou te fazer uma pergunta
que é baseada numa impressão assim, que eu tenho. Falasse muito de quadras públicas, né, espaços públicos. É uma impressão que eu tenho assim, de que quando é um espaço público, né, tu vai ver, por exemplo, uma quadra que seja de basquete ou de futebol, mesmo de tênis, ou uma pista de skate, se for pública, vai dar a impressão de que ela está meio jogada ali, que aquele espaço, mas ali só tem marginal, não sei o quê. Te passa essa impressão também de que a coisa, por ser pública, ela parece destinada a ser sucateada? Talvez seja algo cultural mesmo, assim, por isso que né? eu falei da educação. A gente pensa muito nisso, né? A gente fala muito nisso, né, com as crianças sobre cidadania, né? Então, a gente ter essa olhar de que as coisas, né, ali da Caruna em específico, né, do primeiro saque, né, os materiais, tanto de esportivos quanto para a aula ali, para as outras atividades, eles são de todos, né? Então, a gente fala muito de não ensinar para a cidadania, mas sim na cidadania, né? A gente tem assembleias que eles podem conversar, dar ideias, sugestões, então a gente tem esse cuidado para, aos pouquinhos, né, criando essa cultura de tu entender que, sim, a rua é de todo mundo, né, as quadras públicas são de todo mundo, os parques, então cabe a nós, como, né, sociedade, termos essa consciência, mas não acho é que do sim. governo, né? Que é não, nosso. não. Mas o governo é nosso, né? Exato. Também, Somos nós, que nem diz o É a gente que não põe, dissociar, né? É a gente que põe os caras lá e a gente que é responsável. E o dinheiro que eles colocam na quadrinha é o que a gente enviou para lá. É o dinheiro que a gente está pagando do imposto que a gente paga, é que tem que voltar de alguma forma, que volte nisso, então, né? A gente agora está vendo, eu falei de quadra de skate, porque a gente cansa de quadra de skate, de pista de skate, a gente cansa de ver as pistas deterioradas, ver o cimento rachando e tudo. Agora lá em Porto Alegre tem aquela coisa bonita, lá na orla. Sim. Aí tu pensa assim, vamos ver quanto tempo vai durar. Tomara que dure para sempre. Com certeza. Tomara que sempre seja assim, que esteja sempre iluminado, que esteja sempre cheio de gente, né? Que sempre tenha policiamento ali para garantir a segurança, mas que não seja só na orla, né? Eu quero ver fazendo aquilo lá na Restinga. Isso é onde mais não importante. aparece, né? Onde não aparece, né? Vamos botar uma pista dessa no Guajuviras. Por que não? Sim, com certeza. Falaste do Imbelendon, né? Isso. Que é um projeto lá na Zona Sul, em Belém Novo, sensacional. Né? É super legal. Vou começar pelo nome, né? Genial, né? O nome já é muito bom. Né? O nome já começa bem. É uma sacada muito boa. O nome já começa bem. Já que nós estamos quase encerrando, temos ainda uns 7 minutinhos, e o quadro é na lata. Sim. Qual o melhor jogador de tênis da atualidade? É difícil falar depois, ainda mais agora que o Djokovic acabou de ganhar o Wimbledon, né? Mas eu acho que na atualidade é o Nadal. O Nadal, claro, teve esse azar de lesionou na semifinal ali, né? Ia ser mais uma final entre eles. Mas eu acho que no momento o Nadal, né? Mas assim, eu tava até pensando hoje, eu acho que a longo prazo o Djokovic vai ter números pelo menos melhores. O Nadal pare antes, né? Inclusive, né? Por questões físicas, né? Já dá para ver. Ele já tem dado algumas declarações que nos levam a crer, né? Que ele já tá meio que no limite, né? Que o limite do Nadal ele tá sempre se reinventando, mas enfim, né? Assim acho como que era o Federer ou Federer, Diego, tu que especialista Olha, em francês. Não vou. Eu só sei que é Roger. Aí não é Roger, é Roger. Agora se é Federer ou Federer, essa eu não vou me arriscar, porque é Roger ou cravo. Mas ele também, né? Ele acabou parando antes desses dois, mas fizeram uma trilogia, como ele estava falando, né? E se revezando, né? E foi bem legal. Acabei acompanhando a final de Wimbledon agora domingo. Sim. E aí eles fazem todo aquele trajeto do Djokovic entrando dentro aquele hotelzinho ali, né? Para receber o prêmio. Tá? E aí ele foi até a parede com os títulos, né? E só dava ele, o Nadal, aí tinha 2 do Murray. Isso. E talvez um outro ali. E o resto era tudo ele e o Nadal. E o Federer também. Né? Desde 2004. Desde o Impressionante. Leighton Hewitt. Só 3 se revezando. Agora foi longe o Leighton. Foi 2002 o Leighton Hewitt, né, que 2002. ganhou. Impressionante. Desde 20 anos, só com os 3 ali. E o Murray, que ganhou 2 também. Que é o cara da casa ali também. Sim. Meio que jogando em casa. Então... Que um britânico não ganhava há muitos anos. Desde 33 que não tinha um campeão britânico, né? Ele entrou ali se meteu ali naquele meio, mas...
E também teve uma lesão grave, infelizmente, Sim. né, no quadril, não pôde seguir, mas... E num esporte individual, muitas vezes decididos por detalhe, né? É incrível que haja essa hegemonia toda, né? É incrível. Eu não sei quando e se, né, a gente vai ser possível ver 3 jogadores, né, na mesma geração ganhar tantos grandes slams quanto eles, né? O maior vencedor até eles era o Pete Sampras, que tinham 14 grandes slams, eles já estão em 22. E era uma coisa assim, né, que quando... Que era o Agassi, o grande rival dele, né? Isso, os rivais. E aí quando surgiu o Sampras surgiu como... Não, mas esse cara aqui é completo. Né? Porque ele tinha técnica, e ele tinha um físico. O Agassi era baixinho, né? Jogava que era um demônio, né? Sim. Mas era baixinho. Não, o Sampras não, ele era cara atlético, tinha uma envergadura enorme. E tu olhava pro cara e tava, não, isso aqui é jogador de tênis, né? Sim. E aí tu achava que, bom, mas isso aqui é insuperável. Aí vem o Federer. O Federer, sim, nasceu para jogar tênis, né? Ele tem uma facilidade incrível. Aí vem o Federer, ele vem junto, já vem o Nadal, já vem o Djokovic, e eles ficam aí revezando, e realmente, a gente pode se considerar privilegiado, né? Porque, tá, ok, houve outras épocas, grandes em outras eras também, mas nesse mesmo nível de excelência, assim... tanto que o prêmio Laureus de esporte, para o maior esportista do ano, vários anos, não sei quantos, foram para um desses 3, né? Porque eles elevaram o nível do esporte a um patamar, assim, inimaginável. Tu já assististe ao vivo? Sim, tive o privilégio de ver o Federer, vi o Djokovic também. O Nadal não vi ao vivo, mas os dois realmente, assim... Vendo ao vivo, tu vê a diferença, assim, né? Eles têm uma facilidade para jogar, né? A bola deles sai com uma facilidade da raquete que os outros não têm. Parece que, né, guardadas as devidas proporções, eles estão jogando, mesmo com outros profissionais do outro lado, um outro esporte, né? Eles têm um nível também, um nível de concentração, assim, nível de recursos que eles têm. Às vezes, assim, tomam 2-0, perdem os 2 primeiros sets, ficam tranquilos, porque tu sabe que ele vai virar, ele vai virar. Não, porque os caras estão ali, eles estão jogando, eu sei onde é que eu errei. Eles estão estudando o adversário. Eles já chegaram no nível de confiança, que é o principal pro tênis, eu sei onde é que eu errei, acabou aqui essa palhaçada. Isso daí. E não foi uma nem 2 vezes que eles tiveram essa oportunidade de virar um jogo. Não lembro se nas quartas ou na semi o Djoko estava perdendo de 2-0 e virou o natural. Isso, foi na semifinal. Até porque é uma coisa incomum, né? Se tu pegar, né, a trajetória dele, quando é que um perdeu 2 sets? Era o comentário. Era 3 sets deles. E aí tu vai ver... Era o comentário na transmissão, Diego. O cara vai ter que buscar. Você falou do Djoko, né? Porque o Djoko já é a segunda vez. E aí, não, o Nadal não tem, porque ele nunca perde 2 sets. Pois é. Esse que se fala, por isso que é tão difícil ganhar deles em Grand Slam, que é melhor de 5 sets. Imagina tu ganha 3 sets. O 2-1 tu até consegue, né? Exatamente. Porque, né? mal comparando, é como se alguns estivessem preparados. Não, 3 sets eu aguento. Isso. Eles já entram em quadro, não. Eu vou aqui, e a experiência que eles têm, né? Por exemplo, o Kyrgios, que chegou contra o Djokovic na final, nunca tinha chegado numa final de Grand Slam. Eles já chegaram, o Djokovic em 31 finais, então sabe como é que tem uma experiência. Não vai dar. Ele olha lá pro reservado da realeza, ele já não treme mais, o que ele já devia olhar assim, não vou fazer, né, feio aqui na frente de todo mundo. Exatamente. Matheus, muito obrigado pela presença. É uma pena que tenhamos só 1 hora, porque quando o papo vai e a gente ia longe aqui falando de tênis, mas com certeza virá outras vezes aqui para a gente falar mais do primeiro saque, mais de tênis. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e as portas da Metropolitana sempre abertas. Eu agradeço o convite, né? Sempre muito bom compartilhar histórias do tênis, falar sobre o primeiro saque, para nós é muito importante essa oportunidade também, e fico à disposição quando quiserem convidar, eu vou com certeza aceitar o convite novamente. Obrigado. Lembrando que o Na Lata é para Ponto Multimídia, cuide do seu negócio e deixe a comunicação com a gente. Uma boa noite. Boa noite.